Eu vou te pedir para fazer uma votação aí um dia da semana, se possível, para eu fazer essa apresentação, se alguém quiser. Faz uma enquete aí para saber que dia e horário o pessoal está mais disposto, tá? E aí a gente marca essa apresentação, tá bom? Bom, vou começar a falar sobre critérios de dimensionamento de TCs. Ficou faltando isso na aula passada. Eu falei um pouco sobre os critérios, mas acabei não colocando isso no papel. E eu tinha falado essencialmente de dois critérios de dimensionamento. Um deles diz respeito aos TCs que são especificados em função da corrente máxima, que é um múltiplo da corrente secundária, para que não haja, então, saturação pela componente simétrica da corrente de curto-circuito. Mas também tem um critério que se usa para aquele tipo de transformador de corrente que é especificado pela curva de saturação. A rigor, você deveria usar o critério da curva de saturação também para o TC que é definido em função do múltiplo da corrente secundária, né? Porque os curtos podem ser assimétricos, podem ter uma componente unidirecional pronunciada, e isso vai produzir saturação se você se preocupar apenas em atender a classe de precisão padronizada, tá? Mas é uma forma de se fazer, né, o atendimento à classe, né, o dimensionamento do TC que o pessoal acaba adotando, tá? Então, a depender da magnitude esperada da componente assimétrica, da componente aperiódica, você pode usar só o critério que atende à classe de precisão padronizada. Então, vamos passar aí para o próximo slide. Sobre os critérios. Então, o primeiro critério, se você estiver trabalhando com os TCs P e PR, sem ser PX e PXR, estou falando referente à norma de TCs, é o atendimento à classe de precisão padronizada, né? Professor, só para ver se eu entendi, isso aí é aquela tabelinha das NBR ou da IEC, né? Eu estou falando do NBR. Você tem lá o P, o PR, o PX e o PXR. Isso foi um jeito que, a meu ver, tá, foi um jeito que a BNT criou para dizer, olha, você precisa tomar cuidado com a componente aperiódica, você entendeu? Então ele fala o seguinte, olha, se o relé for P ou PR, você tem a classe de precisão padronizada. Então ele te dá a potência aparente nominal, que garante que se o TC estiver operando no limite da sua corrente padronizada, ele vai estar dentro daquele paralelogramo de precisão, tá? E aí ele te dá qual que é o limite, então ele te dá qual que é qual é a potência aparente e te dá a corrente máxima, que é o múltiplo da corrente nominal, tá? Então, se você tiver, por exemplo, um TC que aceita 20 vezes a corrente nominal no secundário, e admitindo que é um TC de 5 amperes, vai suportar 100 amperes no secundário. Se for um TC que erra 10%, quando você está na corrente nominal, o erro de 10% vai ser em cima desses 100 amperes. Tudo bem? Isso significa que você está atendendo a classe de precisão. Não significa que você está muito preciso, não. Está errando 10%. Essa corrente, esse erro se refere à corrente de magnetização
Então você já está bem saturado, né? Porque você está com 10 amperes de corrente de saturação para 100 amperes de corrente do TC. Agora, isso atende à precisão para TC de proteção, que é a precisão definida por norma. Os projetistas acabam não fazendo isso. Você opera numa corrente mais baixa, tipicamente 80%, 90% dessa corrente máxima secundária do TC. Então, se ele é um TC do tipo 20 N, você opera com 18 iene, por exemplo, se você adotar um critério de 90% da corrente máxima no secundário. Isso afasta você do ponto onde você está errando 10%. Tá? Agora, esses TCs são definidos dessa maneira. Então, o TC sabe 12,5 VA, que erra 10% e tem corrente nominal de 20 iene. Tá? É assim que funciona. Aí você atende isso e atende também a tensão secundária da classe para o TAP selecionado, porque você pode ter mais de um TAP. Então, são dois critérios, são dois critérios que você utiliza para atender a classe de precisão padronizada. Já o PX e o PXR, você tem informações sobre a curva de saturação. Obviamente, você tem informação sobre a relação do TC, mas você usa só a curva para fazer o dimensionamento do TC. Implicitamente na curva, já existe essa regra de atendimento à classe de precisão padronizada, desde que você fique com a tensão induzida abaixo do joelho da curva, para a corrente máxima de curto-circuito, a corrente máxima assimétrica de curto-circuito, digamos assim. Então, você vai garantir atendimento à classe de precisão padronizada e também, né, o atendimento à curva. Então, eu acho que foi um jeito que a BNT construiu ali para todo mundo lembrar que tem que atender também o critério da corrente da componente unidirecional da corrente. Tá? Então, isso aqui é uma condição imposta pelos fabricantes. E aí, você atende o critério da corrente, né? Então você faz a corrente de curto-circuito máxima simétrica, sobre a corrente primária nominal, ou seja, quantas vezes eu sou maior em PU do que a corrente, tem que ser menor ou igual a um valor percentual, vou botar aqui X% de K vezes IN. Né? Tipicamente, aí o K, você encontra 15, 20, então, 20 vezes ou 15 vezes maior do que a corrente secundária nominal. Né? Isso aqui, então, é o múltiplo da corrente secundária nominal. Esse múltiplo é definido por alguma aplicação, professor? Ou ele é definido pelo próprio fabricante? Quem que Isso é define esse múltiplo? fabricante que define. Tá? Tá. Ele tem que atender a classe de precisão. Né? Tem que estar naquele paralelogramo para o múltiplo da corrente nominal dele. Né? Então, você tem os típicos que você encontra 10, 15, 20, são múltiplos desse tipo aí, são múltiplos de 5, se eu não me engano. Vai ter de 5 até mais do que isso agora. Na norma tem exatamente quais são esses casos padronizados aí. Mas é o fabricante que te vende dentro seguindo a norma. Você não vai encontrar um K de 8,5, por exemplo, tá? Isso não vai acontecer. Entendi. Quando eu olhei um artigo do setor elétrico, ele fala que é 20. Eu achei que fosse um número. Não. Eu achei que fosse esse K aí. Então, acho que eu fiz uma confusão. Tipicamente, por exemplo, seria isso aqui, né? O percentual de X vezes K seria igual a 18 para K igual a 20, tá? Então você encontra tipicamente a relação de 20, mas não é a única, tá? Eu não me lembro exatamente quais eram as relações padronizadas, mas na norma, se eu não me engano, tem.
alguma vez eu anotei isso daí, deixa eu deixar marcado, vou deixar marcado isso aqui, aí eu acho para você e te passo, tá? Deixa uma observação aqui. Tá bom, tá bom. Eu vou procurar, não me lembro exatamente quais eram os valores, mas tem. Vou procurar. Eu estava olhando sobre isso esses dias, professor, aí eu vi esse link aí aparecendo na IEC, que aí Aham. você tem vários multiplicadores, né? Tipo, fala 10p20, 10p10, negócio assim. Sim, eu vi ele Aí ele. 10%, 20, 10 é isso aí. Aham. Isso. Mas eu É. achei que o 20 era meio universal, sabe? Não, o 20 se usa bastante em proteção, tá? Não é. Eu encontro bastante o 20 aqui, mas não é o único que se encontra, não. Tá? Assim como eu achava que 5 amperes no Brasil era padronizado. Acabei fazendo um estudo recente aí, para uma concessionária de transmissão, e descobri que vários TCs deles eram 1 no secundário. Tá? A Então, gente padroniza com 5 também aqui. oi? A gente também considera 5, assim, tipo, É, um padrão 5 amperes secundário. mas eu já vi TC em outras transmissoras brasileiras aí, que é 1 ampere no secundário. E já vi 2 Bs de linha, em linha de circuito duplo, sendo um B com secundário em 1 ampere e outro B com secundário em 5 amperes. Que gostoso. Já vi isso também. Isso deve ser bom para o engenheiro de produção fazer o ajuste do relé na hora. Vai se confundir Sim. tudo. É. Mas são as coisas mais antigas, tá? O Brasil teve bastante, assim, algumas coisas foram bem consolidadas porque você não arrisca muito no sistema de grande porte, não se arrisca muito com equipamento muito novo, principalmente equipamento primário e tal. Mas eu já vi, por exemplo, umas linhas de transmissão com bundle de tamanho estranho, por exemplo, bundle típico de 50 centímetros, eu vi linha que tem o bundle de 1,20 m, por exemplo. Achei super estranho isso, mas era para resolver os problemas de capacitância. E uns TCs com secundário de ampere, que no Brasil eu sempre ouvi falar que era 5 amperes, e quando comecei a trabalhar na vida real descobri que não era bem assim. Né? Vi também TC saturar para corrente simétrica, mas isso numa modernização foi feita no sistema, e aí estavam prevendo a troca mesmo. Mas o sistema, quando ele está sempre crescendo e se tornando mais interligado, com mais malhas e tudo, é natural que o TC tenha que ser revisto, senão você corre o risco de saturar. Então, a potência de curto aumenta muito, e aí a corrente de curto-circuito aumenta bastante também. No sistema de 500 kV, o sistema de 765 kV, eu acho que saindo de Tijuco Preto deve ter uma linha de 500, o sistema de 500 está pendurado ali. Eu tenho uma tese de doutorado de um colega meu que é professor da Federal do ABC, que a potência de curto ali, do sistema de 500 kV, triplicou em 15 anos. Né? Então, significa que a corrente teve o mesmo aumento nesse curto espaço de tempo. Né? Então, bom, o segundo critério com relação à tensão secundária da classe. Então, você tem uma tensão máxima, que é a tensão que faz com que você tenha o erro da classe de precisão, lá de 5 ou 10%, né? E você não trabalha com essa tensão, você trabalha com um valor percentual dessa tensão. Tipicamente aí 0,8 ou 0,9, você trabalha aí com 80% da classe de precisão. Cuidado que aqui é para o TAP selecionado, né? Então você tem as curvas do TC, você precisa saber que TAP você está usando, porque a tensão secundária muda em função do TAP escolhido, tá? Então, se você atender esses dois critérios, você pode simplesmente fazer o dimensionamento do TC, escolhendo o TC pelo erro que você quer, né, 5 ou 10%, pelo burden que você tem, em termos de volt-ampere, e pela corrente secundária nominal máxima. Tá? Você escolhe dessa maneira. Agora, isso aqui acaba não eliminando
totalmente, não assegurando totalmente que o TC vai estar operando sem saturação, tá? É aquilo que eu falei, que falando grosseiramente, um erro de 10% de 100 amperes, se eu tiver uma corrente nominal de 5 amperes, ou seja, eu estou no limite lá no 20 M, significa que a corrente de magnetização é maior ou igual a 10 amperes, né? Porque a soma é fasorial. E a saturação, nesse caso específico, ela vai ser produzida somente devido à corrente de falta em regime, né? Ou seja, a componente simétrica da corrente de falta, sem levar em conta a componente exponencial amortecida. Tá? Então, deixa eu colocar isso daqui como observação, já que eu já falei, porque depois tem que ter um jeito de mitigar isso daí. Pimenta classe. Decisão não assegura que o TC estará operando sem saturação. Grosseiramente, um erro de 10% em 100 amperes seria 20 IN para IN igual a 5 amperes, implica corrente de magnetização superior a 10 amperes, que a soma é fasorial. Essa saturação é produzida somente devido à corrente de falta em regime permanente senoidal, depois que a corrente periódica já foi amortecida. Né? O que eu quero dizer com isso é o seguinte: quando você atende a tensão secundária da classe, você já está errando 10%, porque é isso que prevê, ou 10% ou 5%, é isso que é dado pela norma. Então, significa que você tá bem saturado já, tá? Então, se eu desenhar aqui a curva de saturação, admitindo aí que eu tenho duas partes lineares, e depois o joelho, que ele é bem não linear, a tensão secundária da classe, eu já estou mais ou menos, grosseiramente, já terminando o joelho aqui. Isso aqui seria o meu V secundário classe. Então, se você usar aquela regra dos 45 graus, que né, se eu tangenciar uma curva aqui em 45 graus, eu vou achar o ponto que ele começa a se tornar saturado e posicionar essa curva. Deixa eu só desenhar melhor aqui, peraí. Essa curva aqui, então, em 45 graus. Se eu posicionar isso daqui, tangenciando a curva de saturação, eu vou chegar numa segunda curva, segundo ponto aqui, nessa curva,
e onde abaixo dele eu tenho majoritariamente uma curva sem saturação. Tá? É uma linha reta ali, abaixo desse ponto. E aí eu posso garantir que eu estou operando numa região que não está saturada. Então, no critério tem alguns projetistas que procuram atender esse critério aqui dos 45 graus. Isso acontece aproximadamente quando a tensão é metade da tensão secundária da classe. Tá? Esse ponto é aproximadamente quando a tensão vale isso, V secundária da classe sobre 2, tá? E aí você está longe, então, do joelho da curva, longe da saturação. Não é exatamente igual, mas está próximo disso. E aí você pode considerar que é linear. Existem estudos que dizem que você pode utilizar esse TC, né, de proteção, inclusive para medição, se você quiser, porque a precisão na região linear do TC é muito elevada, se compara à precisão na região dos TCs de medição, tá? Então, você poderia utilizar. Existem alguns artigos científicos que tratam disso, né? Embora, quando você fala aí em uso para medição, exista sempre a ressalva, né, da questão do faturamento, né, medir corretamente quando você está passando de energia por ali, então sempre tem essa preocupação, tá? Posso passar aqui, pessoal, quer um tempinho para copiar o slide? Estão me ouvindo ainda? Sim, professor, pode passar. Ok. Senhor, pode voltar também o anterior para copiar o anterior também? Esse aqui? Isso, só um segundinho. Ok, beleza. Copiado. Olha, pessoal, isso aqui, esses critérios, né, de dimensionamento, eles não são... Isso aqui são práticas de dimensionamento, né? Que normalmente você encontra por ali, mas essas regras aqui são regras, não vou dizer empíricas, porque guardam uma relação com o comportamento real do TC, né? Mas Professor, pode ter alguma variação, né, de uma empresa para outra. Diga. cara, pensa num transformador, sei lá, de potência, né? E aí você vai ter ali os seus TCs ali nos enrolamentos dele ali na empresa. No momento em que você está energizando o transformador, né? Que o transformador está puxando a corrente magnetizante dele, né? O TC também é impactado pela magnetização do transformador? Você quer saber se ele satura? Exato. A componente a componente harmônica que caracteriza o inrush é de segunda ordem, né? Sim. Porque eu já tive que desligar a proteção harmônica num momento de rush do transformador para eu poder partir. Então, isso se faz tipicamente. Você põe um filtro de segunda ordem. Se você tiver uma sobrecorrente que é caracterizada para aquele filtro, você bloqueia as funções diferenciais, né? Se faz isso. Agora, se você está me falando de saturação de TC por causa da componente segunda harmônica, para mim não faz muito sentido, porque a segunda harmônica tem média zero. Você vai ter, na energização, uma componente aperiódica, aí você tem. Essa componente pode saturar o TC. Isso não só em transformador, para você em reator também. Uhum. Tá? Então, você pode ter saturação, mas não é devido à componente harmônica de segunda ordem que caracteriza o inrush. É devido ao momento que você energiza o transformador, que ele é um RL também. Então, ele também vai responder como um sistema de primeira ordem, como uma linha de transmissão, por exemplo. Você entendeu? Entendi. Obviamente, o núcleo de material ferromagnético é o vilão dessa história.
tá? É ele que é o vilão. Porque são as duas coisas, é o inrush e o momento que você energiza o transformador. Quer dizer, o momento que ele foi desligado, que caracteriza que ele armazenou aquele magnetismo, depois o momento que você energiza, que vai deixar mais ou menos pronunciada a corrente de inrush, mas você não vê isso em reator de ar, por exemplo. Tá? Reator com núcleo de ar, você não vê esse fenômeno. Tanto que você pode até usar a proteção de distância em reator de núcleo de ar e ajustar a primeira zona da proteção de distância mais próximo, passando dos 80%, de 85%, porque você não precisa resolver um problema de saturação ali. Tá? Então, é um pouco dos dois ali. É o momento que você energiza, um pouco do inrush, mas se você olhasse só para a componente segunda harmônica, ela teria média zero, né? Então não deveria produzir esse efeito. Mas é um pouco das duas coisas. Tá? Não, beleza. Tá bom, obrigado, cara. Mas é isso que se faz mesmo, você bloqueia a função de proteção. Senão não tem jeito, senão não consegue energizar o acostumador. Né? Professor, Oi. é o Marcos. Oi, Marcos. Eu estava lendo, né, para resolver o exercício, e a gente percebe aquilo que você mesmo comentou, o burden com os IEDs novos está caindo cada vez mais, né? E os fabricantes poderiam atuar na fabricação do TC para manter ele fora ali da saturação. Você viu alguma coisa nesse sentido? Eles têm mantido a mesma característica, vamos dizer assim? Olha, não vou dizer que essa informação é quentinha, foi a última coisa que eu li, não, mas teve alguns anos atrás, talvez uns 2, 3 anos atrás, que eu li um artigo que preconizava a redução dos TCs em subestação e pegar TC de proteção e usar para medição, justamente por causa disso, porque você estava reduzindo muito o burden, e aí você não saía da região linear da curva, e, portanto, você conseguia medir com as precisões 0,3, 0,6, as convencionais que tem ali. E você conseguiria usar para medição. E aí você tem economia em matéria, em equipamento, né? O TC, para melhorar essa curva, teria que ter mais ferro. Né? E você está reduzindo o burden, naturalmente você poderia reduzir a quantidade de ferro. Então, eu acho que o fabricante deve ser louco para fazer um negócio desse. Quem faz a norma tem sempre uma inércia grande, né? Com medo que o negócio não vai funcionar. Então, eu acho que é um pouco do choque dos dois mundos. Inércia de norma, você vê ser vencida. Né? A IEC 1850 é o maior exemplo disso. Quer dizer, um belo momento, alguém ficou de saco cheio de fazer gateway para 1 milhão de protocolos diferentes e falou, vamos parar com isso daí, vamos fazer um protocolo só. Né? Na verdade, eu conheço a pessoa que eu participei de um curso uma vez, que foi patrocinado pela Artesh, que trouxe um dos caras que mais trabalhou para viabilizar a 1850, que é um holandês, esqueci o nome dele agora, mas o cara foi sacana com a gente, que o Brasil tinha acabado de perder da Holanda, ele deu um chaveirinho da Holanda para todo mundo do curso. Mas o cara falou assim, eu trabalhava numa empresa que fazia só conversão de protocolo. Ele falou que ele liderava uma equipe de uns 50 engenheiros que tratavam de gateways para conversão de protocolo de uns 30 protocolos diferentes. Ele falou, não dá mais para fazer isso daqui. Né? Então, eu acredito que em um belo momento alguém vai falar assim, não dá para gastar tanto ferro sob o pretexto de não saturar isso daqui. Quer dizer, dá para fazer um projeto melhor. É claro que se você tira ferro, você aumenta cobre. Porque uma hora o IED não tem mais burden. Se você colocar um sensor de efeito Hall no IED, o burden é zero do IED em si. Né? Agora você tem o cabeamento. Então você vai trocar ferro por cobre. Tem que ver o que é melhor trocar, o que é mais barato. Eu suponho que dá para você fazer uma curva de break-even aí. Né? Garantindo saturação, garantindo menor quantidade de ferro, menor quantidade de cobre e mantendo a solução da subestação barata. Ou o que eu acho que para mim, que deveria acontecer aí com a norma é TC e TP ótico. Aí você vai ter o equipamento só já convertendo o sinal para o sinal digital, trafegando isso via sample values na subestação, e enfim, você não tem mais efeito de saturação, não tem mais efeito de nada. O problema é que TC ainda é ciência de foguete, tá? Principalmente, transformador de instrumentação ótico ainda é um pouco ciência de foguete, tem empresas que fazem, TP, se eu não me engano, é uma tecnologia bem consolidada, né? O professor Josemir
do pé trabalha pelo menos há 30 anos com isso, 20, 25 anos com isso, até mais. Se não me engano, TP ótico é fácil fazer, TC tem ainda umas soluções que são que não são consolidadas, quer dizer, cada empresa faz a sua, e cada fabricante usa isso como diferencial competitivo, né? Então, quer vender, vende. É até difícil você comprar esse tipo de equipamento hoje em dia. Você fala, quero comprar um TC ótico. Eu tenho um colega que trabalha na GE, não vou falar o nome dele aqui, mas eu brinquei, falei, pô, quero comprar um TC ótico seu aí. A gente não vende. A gente só vende quando a gente tem o turnkey de uma subestação. Resposta dele. Não quer dizer... eu conheço o cara da GE que produz, inclusive, eles estão com o produto na mesma coluna, você tem o TP e o TC, tá? E eles estão vendendo comercialmente. O problema é que é só uma classe de tensão bem alta, acima lá do 345, que é o custo-benefício começa a melhorar. É, exatamente isso. A questão de custo hoje é mais ou menos aquela questão que todo mundo conhece aí da televisão de LED, a televisão lá de tela plana, né? Uma hora isso aí vai se pagar, e aí eu acho que você pode, vamos dizer assim, popularizar, guardando as devidas proporções do que é popularizar no setor elétrico, né? Não é a mesma coisa que você comprar a televisão, que todo mundo troca a televisão quando acha mais legal. No setor elétrico você vai levar... Eu não sei o que aconteceu quando eu mudei aqui, deixa eu arrumar isso aqui. Você tem que amortizar o ativo, né? Você não vai comissionar o ativo porque o outro é mais legalzinho, né? Você vai usar o negócio lá até o final. Então, tem esse problema, tá? Mas eu acho que é racional isso no futuro, você entendeu? Ele apresenta imunidade a ruído na subestação. Ele não tem problema de saturação. Do ponto de vista de material, ele não tem custo elevado. Você não tem tanto que tem de ferro e cobre no TC convencional, no TP convencional. Né? O que você tem ali é vidro, essencialmente. Né? Mas a eletrônica ali, o laser. Então, quer dizer, não sei, teria que fazer uma análise. Quer dizer, eu acho que quanto mais gente fizer isso aí, mais barato o custo vai ficar, entendeu? É uma diferença competitiva, veja agora. Não é uma algo que não devo fazer. Quer dizer, as pessoas guardam a informação, porque poucas pessoas fizeram isso no nível de prateleira, enquanto tiver assim, as coisas não avançam muito. Tá? Pô, eu ouço de TC e TP ótico desde que eu me formei, gente. Me formei em 99. Tá? Não, é o futuro, vai acontecer. Vamos ver, né? Sim. Obrigado. Bom, então, resumindo o que eu falei desse atendimento à classe de precisão padronizada, né? Só resumindo a curva, né? Então, o que eu quis dizer mostrando essa curva é que alguns projetistas optam para escolher um burden que faz com que a maior corrente de curto fique produza uma tensão secundária que seja, no máximo, metade da tensão máxima da classe. Isso significa que o ramo magnetizante nesse momento tem uma impedância muito elevada. E aí, sendo assim, muitos projetistas consideram mais conveniente trabalhar no joelho da curva, ao ponto com uma reta de 45 graus, inclinação tangencia curva, e esse ponto representa a reatância de magnetização bastante elevada. E aí tem uma regra empírica. A regra empírica, então, é impor uma carga secundária de 50% da carga especificada pela classe de precisão.
Isso corresponde, está próximo, esse ponto de tangente. Ora, correntes assimétricas, seria o critério B aqui, a componente exponencial conhecida, você tem dois jeitos de fazer aqui. Um deles é trabalhar uma tensão máxima ainda menor. Por exemplo, metade da tensão corresponde ao ponto de tangente. O outro critério que se usa também é limitar a tensão secundária em função da razão entre a indutância e a resistência do sistema visto pelo ponto de conexão do TC, né? Que seria aí respeitar essa curva aqui, a tensão secundária ser menor ou igual à tensão secundária da classe. Tem que sempre lembrar que isso aqui é para o TAP escolhido, tá? Dividida por 1 mais x sobre r do sistema visto para trás do TC, que é isso que define a magnitude da componente aperiódica. Então, isso aqui vem do equivalente de TVNAM, tá? Então, cuidado na hora de modelar o sistema em componentes simétricas, porque componentes simétricas não é exatamente você está enxergando para trás ali, não, tá? Tem que olhar em componentes de fase. Isso aqui é o equivalente de TVNAM. No sistema radial, é só pegar o equivalente de TVNAM da fase, visto pelo ponto de instalação do TC, até a fonte. Inclusive, o trecho de rede entre a fonte equivalente e o ponto de conexão do TC. No sistema interligado, eu teria que fazer o TVNAM equivalente ali para trás e enxergar o TVNAM equivalente. Tá? Então, teria que, se você tiver contribuição dos dois lados de uma linha de transmissão, por exemplo, você tem que colocar os dois TVNAMs ali em paralelo para saber a relação X sobre R. Tá? Isso vai acabar, então, definindo a amplitude da tensão da componente unidirecional da corrente, né, da componente aperiódica. Então, é isso que eu tinha para falar sobre dimensionamento de TC. Deixa eu falar duas coisas aqui. Quando se faz tanto a escolha do transformador de potencial capacitivo quanto do TC, né, quando se faz a seleção desses dois dispositivos, eles são dispositivos físicos reais e, portanto, eles respondem aos seus sinais primários com uma função de transferência que não é exatamente uma função de transferência de ganho unitário sem polos e zeros. Né? Quer dizer, a relação não é 1 para n, ou n para 1, né, se for TC ou TP, na escolha que você faz, e não vai ser especialmente quando você tem o curto-circuito. Né? Então, quando você tem um curto-circuito no TP capacitivo, você vai ter uma resposta dinâmica dele. Isso tem a ver com o fenômeno da ferrorressonância, que a gente não modelou aqui, e tem a ver também com aquele circuito onde eu tenho lá a indutância, que deve produzir ressonância com a capacitância vista do ponto de instalação do TP indutivo, que fica no último capacitor do ator de capacitores ali. Né? E no caso do TC, eu tenho saturação. Bom, a resposta dinâmica do TP capacitivo pode ser mitigada usando uma técnica de processamento de sinais que corresponde, a grosso modo,
ao você descobrir qual é a função de transferência do ponto de vista da onde você está instalando o burden do seu canal de tensão, no caso do TP capacitivo, eu estou falando, que é inversamente proporcional à função de transferência do TP capacitivo. Então, você descobre qual é a função de transferência do TP capacitivo, vista pelo ponto de instalação do IED, e multiplica o sinal que vem da primária, já reduzido, por uma função de transferência que é o inverso. Você faz isso digitalmente, simplesmente usando uma transformada Z. Tá? Não é muito complicado de fazer isso daí, e eu conheço filtros que fazem isso há pelo menos 15, 20 anos. Tá? No caso de componente aperiódica, existe toda uma família de filtros chamada filtro mímico, que é um filtro capaz de emular a componente aperiódica, e aí você multiplica o seu sinal de entrada também por um filtro, que tipicamente também é um filtro digital que você projeta usando a transformada Z, que responde a essa componente aperiódica. Tá? E a mesma coisa, você multiplica por um filtro que é o inverso. Então, é uma coisa que você eliminar totalmente o sinal. Esse sinal que você não deseja, né, que é a componente aperiódica. No caso de saturação, isso é mais difícil. Tá? O que você enxerga, mas eu já respondo, Felipe, espera só um pouquinho. No caso da saturação, você não sabe exatamente qual é o nível de saturação do TC. Então, eu vi artigos que usam de tudo, tá? Inclusive usam aí redes neurais, usam técnicas de reconstituição da forma de onda, para tentar mitigar isso daí. Eu entendo que a saturação do TC por componente aperiódica, ela reside em dois problemas, um de fácil solução e um de não tão fácil solução. Um deles é erro de projeto ou erro de seleção do TC. Né? Você tem que corrigir o projeto, corrigir a seleção, eventualmente substituir o equipamento. O outro é a própria evolução do sistema, aumento dos níveis de curto-circuito, mudança nas razões X e R, que vão impactar diretamente na magnitude da componente aperiódica. Com relação a isso, não tem o que fazer. Né? Em um belo momento, talvez seja necessário substituir o equipamento em campo. Bom, aí eu tenho algumas perguntas aqui no chat que eu só vi agora. Gente, vocês podem me interromper, tá? Então, teve gente que perguntou de bloqueio de segunda harmônica, beleza, eu acho que eu já respondi isso. Ebert, olha, eu não conheço, viu, se tem uma tabela de TP capacitivo. Eu normalmente, como eu trabalho do transformador de instrumentação para frente, eu acabo fazendo as lições de casa nos meus algoritmos, né? Então, assim, eu acabo implementando as minhas funções que eliminam essas distorções, tá? Então, eu tenho vários filtros mímicos que eu já fiz para eliminar a componente periódica, as funções que eu já fiz para eliminar a distorção decorrente do TP capacitivo, mas eu não saberia dizer se tem uma tabela ou algo do gênero que fica avaliando a distorção de TPs capacitivos. O que eu posso te dizer é que a resposta dinâmica dos TPs capacitivos não é fácil de ser obtida. Tá? Você tem que usar métodos de identificação de sistemas e depois verificar se o seu método, ele, ao ser implementado num algoritmo que simula esses equipamentos elétricos, responde igualmente ao equipamento na vida real. Então, você precisaria ter o equipamento na vida real, fazer um ensaio, fazer a modelagem, fazer a identificação do sistema, fazer a modelagem, testar a modelagem e ver se a modelagem bate com o equipamento. Tá? Eu vou deixar para vocês, quando eu der intervalo aqui dessa primeira parte da aula, eu vou deixar para vocês 2 artigos para quem quiser ter mais informações sobre isso. Vou deixar um artigo que tem a modelagem no TP capacitivo da Trent. Né? Trent é uma empresa que faz TPs capacitivos, que faz um monte de equipamentos primários comprados pela Siemens. Tá? Então, eu tenho um artigo da Trent. Na verdade, é um artigo feito por 2 brasileiros que caracterizam 2 TPs capacitivos da Trent, um de 78 e 230,
e eu tenho um artigo que explica como se fazer a modelagem de saturação de TC em softwares de simulação de sistemas elétricos, como ATP, PSCAD, Simulink, se você tiver familiaridade com o MATLAB para utilizar, e ele ensina direitinho como fazer todos os passos aí de modelagem. Tá? Então, se alguém me lembrar disso aqui, eu ponho o link aqui no intervalo dessa primeira aula aqui, tá? Então, por favor, me lembrem disso que eu ponho para vocês. O Felipe me perguntou, pode repetir essa parte da resposta dinâmica? A resposta dinâmica do TP capacitivo, ela vai, quando você tem um curto-circuito, você tem uma variação do seu sistema, né? Então, eu tenho lá um TP indutivo que eu poderia modelar só como transformador ideal, eu tenho uma indutância que faz ressonância com a capacitância equivalente vista pelo ponto de instalação desse TP indutivo, eu tenho o burden do TC, eventualmente eu tenho um circuito para mitigar a ferro-ressonância. Então, quando eu estou no IED, que eu tenho lá os dois fios chegando lá no IED, para medição de tensão, né, de linha ou de fase, dependendo do meu sistema, aquela tensão, ela enxerga um sistema dinâmico que responde a um sinal de tensão que vai variar em função do curto-circuito, que vai ter um comportamento diferente para os diferentes tipos de curto-circuito. Se eu modelar esses equipamentos todos como equipamentos lineares, eu posso escrever uma função de transferência no domínio da frequência, usando as técnicas de transformada de Laplace. Não vai ficar uma coisa muito simples, mas é possível fazer desse jeito. Se você quiser mitigar essa resposta dinâmica do TPC, o que você poderia fazer na prática é multiplicar por um filtro cuja função de transferência é o inverso da função de transferência que representa todo o sistema do TP capacitivo, né? Então, a função do TP capacitivo que é f de S, você faz um filtro digital que vale 1 sobre f de S. Então, o sinal elétrico vem modificado por esse f de S no domínio do tempo. Só que ele é amostrado dentro do IED, e aí você precisa transformar esse 1 sobre f de S numa função no domínio do tempo discreto. Você pode usar a transformada Z para fazer isso. Então, você faz uma mudança do sistema que está no domínio da frequência, né, domínio de S, para o domínio da frequência da transformada Z. Tem várias formas de fazer isso daí, tem transformação bilinear, etc. Não me lembro dos detalhes do processamento de sinais, mas existem várias formas de se fazer. Uma delas é a bilinear, que eu lembro de ter usado várias vezes aí. E aí você acha uma função de transferência que você multiplica o sinal que o IED está mostrando. E aí você retira artificialmente essa resposta dinâmica, ou seja, você retira esse ruído, digamos assim, do sinal de tensão. Tá? Não sei se seria. Então, seria basicamente usar um software de cálculo de alto valor e alto valor para fazer um filtro, é isso? Poderia ser por alto valor de vetor, ou se você fizer, se você sabe qual é o FDS, olha lá, Felipe, imagina o seguinte, eu vou fazer só um rascunho aqui, tá? Eu tenho um circuito elétrico aqui, certo? Eu tenho tensão na entrada desse circuito elétrico aqui, certo? Vou chamar de V de entrada. E eu tenho aqui um V de saída, certo? Se eu tratar em S, o V de saída é igual a função f de S vezes o V de entrada de S. Isso aqui no domínio de Laplace. Se eu fizer a transformada Z disso daqui, eu vou ter um V de Z, vai ser um F de Z vezes o VE, V de saída, né? Eu chamo de V de saída. V de saída de Z, o VE de Z, certo? O que acontece? Eu consigo achar esse f de z? Consigo. Eu pego o f de s, que é uma função que tem um numerador e um denominador em s. Existe uma técnica chamada bilinear transformation. Eu transformo isso aqui num numerador de z e um denominador de z. E o que eu faço? Eu pego esse v de s, que eu queria que fosse igual a v de e, mas ele foi modificado, porque o meu circuito elétrico aqui tem uma resposta em frequência, e multiplico pelo denominador e divido pelo numerador. Você entendeu? E o que é uma filtragem digital? É simplesmente multiplicar
na verdade, fazer uma convolução, né? Na hora que eu faço isso aqui, eu faço uma convolução. Isso aqui não é multiplicação, né? Isso aqui vira uma convolução. Tudo bem? Tudo bem, obrigado. É mais fácil do que fazer isso que você está fazendo. Agora, você podia fazer um filtro analógico também, né? Acontece que você tem custo do filtro analógico e a resposta do filtro analógico ela pode ser variável em função da temperatura, por exemplo. Você tem outros problemas, além do custo, obviamente, e da manutenção que você tem que dar. O problema de você fazer uma resposta fixa, né, um filtro desse fixo para corrigir é que, eventualmente, o seu TP capacitivo pode ter pequenas variações na resposta dinâmica em função de temperatura e etc. também, né? Mas é melhor do que nada. Então, você consegue reconstituir o sinal todo. Tá? Eu estava pensando em termos de simulação, por isso que eu falei dos autovalores e autovetores. Tá, se você fosse fazer simulação, aí você precisaria fazer o projeto do filtro. Não sei se precisaria fazer com autovalor e autovetor. Podia usar aquelas técnicas dos filtros lá de... lá os, que você, Butterworth e o Chebyshev. Você podia usar aquelas técnicas de síntese de filtro. Tá? E aquilo lá acho que é mais simples do que isso. Entendi. Não me lembro como é que faz, mas daria. De novo, né, entra numa parte aí de síntese de filtro, faz uns anos que eu mexi, me lembro, mas precisaria me relembrar para falar coisas mais assertivas. Isso aqui eu fiz, eu e o Sérgio fizemos isso aqui talvez uns 10, 15 anos atrás. Na verdade, faz mais tempo isso. Eu estava terminando meu mestrado. E a gente falou, pô, que legal, vamos fazer isso aqui, vai resolver o problema. A gente descobriu um artigo que já tinha isso aqui. E falou, pô, que sacanagem. A gente podia publicar e não vai conseguir porque alguém já fez. Mas aí acabou virando corriqueiro isso. Como alguns fabricantes têm relés hoje que resolvem o problema de frequência variável. Você fala, poxa, mas eu vou errar tanto se eu não sintonizar os 60 Hz, não sei o quê. Para algumas aplicações, sim. Então você consegue fazer um filtro de primeira harmônica onde a frequência da primeira harmônica é um pouco variável. Já vi relés que tem isso daí. O processamento digital de sinais veio com tudo aí nos relés digitais. Né? Até relés com outras aplicações aí que você poderia incorporar em virtude aí da capacidade computacional. Mas isso aqui se usa também de forma bastante corriqueira. Tá? Se alguém quiser aprender um pouquinho como se faz filtro mímico, o do TPC a gente nunca publicou porque a gente descobriu que tinha o pessoal que tinha feito. Agora, de filtro mímico, vocês podem procurar um artigo de um orientado do Senja, então vocês vão ter que procurar isso aqui, ó, Senja, /Newman. Ele deve ter publicado isso daqui em algum SNPTE, alguma coisa, eu não era aluno do Senja ainda, nessa época. Isso aqui deve ter sido, o nome deve ser filtragem da periódica, alguma coisa assim. Da componente aperiódica. Tá? Se vocês quiserem uma explicação um pouquinho mais detalhada dessa filtragem, eu publiquei com o Senja depois, que a gente fez um software de processamento automatizado de oscilografia, e aí a gente tinha uma filtragem da periódica que rodava automático na oscilografia. Vocês vão ver lá, Senja, Manaceiro e mais um pessoal da concessionária que acabou contratando a gente para fazer o P&D. Esse aqui foi publicado no CIRED em 2013, se não me engano. Acho que foi 2013. Então, se vocês procurarem aqui, eu só tenho essa publicação no CIRED, não tenho muito hábito de publicar lá, porque é distribuição. Mas a gente acabou publicando porque foi um desenvolvimento de uma concessionária de distribuição. Com relação isso aqui para TC, né, para os problemas da periódica no TC. Para o TP capacitivo, eu me lembro de ter usado, anos atrás, um artigo da GE, tá? A GE tem um site muito bom para você procurar coisas que eles fizeram aí de desenvolvimento ao longo dos anos. Vocês devem achar alguma coisa na GE, então procurem aí. Eu não me lembro já o que a gente usou, mas talvez Mimic Filter, vocês consigam achar alguma coisa aqui, tá? Talvez.
porque serve também para o TC aqui, tá? Mímico significa que está imitando o comportamento. Tá? Isso aqui é para TPC. Podem dar uma procurada aí que vocês vão achar. Tá? Esses daqui são para TC. Eu acho que vocês devem achar coisas também no site da CEL, que a CEL também tem bastante coisa publicada, né, em congresso e tal, principalmente eles gostam de fazer essa parte aí de contar um pouco da expertise deles, processamento de sinais e tal. Me lembro bem desses dois aqui. Mas certamente tem nos outros grandes fabricantes, porque todos eles têm esses filtros aqui. Né? Alguns são mais afeitos a mostrar o que fizeram, outros nem tanto. Tá? Bom, era isso que eu tinha para falar sobre transformadores e instrumentação. Eu vou começar, então, a falar sobre proteção, mais, né, nas questões aí mais filosóficas da proteção primeiro, depois a gente vai partir para a definição das funções de proteção. Eu vou... Deixa eu ver onde estão aqueles artigos. Deixa eu deixar marcado aqui, na verdade. É isso que eu estava tentando me lembrar que eu falava aqui. Vou deixar marcado aqui também os dois artigos do TP capacitivo da Trench e da modelagem de TC, que eu preciso ver para vocês. Vou deixar guardado aqui, que aí depois eu passo o link para vocês baixarem. Então, TPC da Trench. 838, 230. Tá vendo? E saturação de TC. Isso é da CEL. Esse daqui, eu lembro o nome do cara que fez. Eu acho que vocês procurarem na internet aí, ele é gratuito, tá? Isso aqui não precisa de VPN para usar, nada disso. O nome do cara que fez esse artigo que explica como fazer saturação de TC chama Ralph Folks. Então ele mostra como faz a modelagem do comecinho até o fim. Ele usa o ATP para fazer essa modelagem, mas você pode usar em qualquer software de simulação de sistemas dinâmicos, de sistemas elétricos, porque ele usa modelos convencionais, ele usa um modelinho super simples de transformador com saturação. Tá? A única coisa que vocês precisam se atentar na hora de fazer a modelagem é que a saturação ela acontece no primário do TC. Tá? Então, se vocês virarem o primário para a rede primária, vocês não vão ver saturação nenhuma. Então, vocês têm que virar o primário para a rede secundária, para o lado do IED. Que faz sentido, porque o primário é o lado de tensão mais elevada, já que a corrente mais elevada acontece na primária. Tá? Então, lembre-se disso. O próprio ATP, quando você coloca um transformador de corrente monofásico com saturação, ele põe um aviso enorme lá, olha, cuidado que a saturação ela aparece no primário do TC. Tá? Então, você precisa tomar cuidado na hora de fazer essa modelagem. Então, continuando aqui a nossa aula, vou para o item 3. Tá? Vamos falar sobre os princípios dos sistemas de proteção. Deixa eu copiar a primeira página. Então, vou falar desses aspectos aí de forma mais genérica. Depois a gente vai tratar de cada um deles aí de forma mais específica. Professor, boa tarde. Oi. Agora que você terminou a parte de mencionar de TC, Tá? eu queria saber o exercício que está no Moodle para hoje. O exercício é para hoje mesmo? Não, Fernanda, já me perguntaram isso. Eu vou dar uma postergada nesse exercício. Tá bom? Tá bom. E aí, até o final da aula de hoje, a gente decide mais ou menos quanto tempo. Beleza. Eu acho que vou deixar isso mais tranquilo. Deixa eu só avisar uma coisa para vocês. Eu estou prevendo mais 4 exercícios além desses 2 primeiros. Né? Esses 2 primeiros são individuais, tá? Tá. Então, resolvam. Quem tiver acesso ao site, resolve. Quem não tiver, a Janaína está passando os anunciados. Então, por favor, Janaína, se você puder continuar fazendo isso, eu te agradeço. Os demais vão ser trabalhos em grupo, tá? Como a disciplina tem um foco grande no desenvolvimento de algoritmos, o que a gente vai fazer para frente
vão ser trabalhos onde vocês implementam as funções de proteção, usando scripts no MATLAB, no Octave, usando alguma linguagem conveniente de programação. Se você for bom em Excel e quiser fazer em Excel, pode fazer. Eu preciso só conseguir reproduzir esse algoritmo, né? E aí eu vou passar desafios. Então, a gente vai fazer, por exemplo, uma função de sobrecorrente. Então, tem que fazer o ajuste da função de sobrecorrente, tem que fazer a coordenação da função de sobrecorrente, e aí tem que verificar se a coordenação deu certo, por exemplo, tá? Então, a minha ideia é fazer uma coisa desse jeito até o final, tá? Então, provavelmente, o próximo trabalho vai ser a função de sobrecorrente. E depois que eu começar a falar sobre as funções que servem nos sistemas interligados, aí a gente vai fazer as funções que têm direcionalidade, né, ou que são unitárias. Então, vai ser mais ou menos assim que eu vou conduzir os demais trabalhos, tá? Então, se vocês quiserem já se organizar em grupos, para a aula de hoje, já, talvez, se vocês conseguirem se organizar, é uma boa, e aí eu consigo consolidar os grupos no Moodle, tá? Então, fica mais uma tarefinha para vocês. Então, tem uma proposta aí. Professor? Diga. Desculpa, grupos de até quantos participantes? Nós estamos aqui oficialmente na sala, deixa eu ver, eu tenho que tirar, acho que eu estou repetindo 3 vezes, né? Então, nós estamos em 25, é isso, né? Acho que tem 3 Giovanes na sala, se eu não me engano. É isso aí. Então, nós estamos em 25. Então, fazer grupos de 3. Se eu fizer grupos de 3, eu vou ter 8 grupos, certo? Então, se eu fizesse grupos de 4, o problema é o seguinte. O limite de pessoas por grupo é 4. Vamos fazer desse jeito, tá? Eu fico entre 6 e 8 grupos fazendo o trabalho, tá? Então, máximo 4 Ok. por grupo. Tudo bem? Obrigado. Eu vou fazer o seguinte. Vão se organizando, aí vocês estão com o WhatsApp em conjunto aí vocês. Vão dando uma organizada para eu ficar com o nome das pessoas até o final dessa aula, tá? Porque aí eu consigo criar os grupos no Moodle e atribuir, então, os indivíduos a cada um dos grupos. Porque aí a submissão da atividade fica para o grupo. E aí eu não preciso ficar lembrando de atribuir nota para fulano, ciclano, beltrano, porque se todos fazem parte de um grupo só, na hora que submete o trabalho, a nota de um vai para todos os demais. Tá bom? Obviamente, quem é ouvinte não vai ter essa facilidade, claro, né? Se tiver grupo só de ouvinte, não tem problema, eu vou registrar isso de outra forma, tá? Mas isso dá uma simplificada na minha vida na medida do possível, tá bom? Bom, falando agora genericamente sobre sistemas de proteção, né? Então, o sistema de proteção tem como objetivo principal isolar o equipamento defeituoso, né? E ele precisa isolar o equipamento defeituoso o mais rapidamente possível, sempre que possível, e minimizando ao máximo a área do sistema elétrico desenergizada, a área que vai ser, então, isolada para que aquele defeito possa ser corrigido pelas equipes de manutenção. Então, a rigor, quando eu estou impondo essas qualidades ao sistema de proteção, na verdade, estou buscando características desse sistema de proteção. Então, a primeira característica é a velocidade de atuação, e essa característica ela é qualitativa e quantitativa, né? Quer dizer, quando eu falo que ela é qualitativa, eu digo que todo sistema de proteção tem que ser rápido, né? Aí, quando eu falo que ela é quantitativa, eu digo o quanto ele precisa ser rápido, e isso depende da onde ele é conectado, ou o equipamento que ele protege. Então, por exemplo, se eu estou falando da rede básica, eu digo que o sistema de proteção deve atuar num intervalo de tempo, se eu não me engano, pelos procedimentos de rede, que deve ser 80 milissegundos ou 100 milissegundos, algo do gênero. Tá? Abaixo de 100 milissegundos, com certeza. Tá? Menor ou igual a isso. Eu me lembro que aí iria ser feita uma revisão, acho que 80 milissegundos era o valor, mas, ou seja, se eu tiver um curto-circuito na rede básica, ou no sistema interligado nacional, eu preciso desligar o equipamento defeituoso nesse intervalo de tempo. Caso contrário, existe risco para a estabilidade do sistema. Tá? Então, isso significa ter velocidade de atuação adequada na rede básica. No sistema radial,
de média tensão, por exemplo, os tempos são bem maiores do que isso daí. Então, você pode ter tempo de atuação de centenas de milissegundos. Tá? Inclusive, quando você coordena diversos dispositivos sobre a corrente, você acaba coordenando, se o critério for temporal, né, se você utilizar uma função de sobrecorrente temporizada, você vai usar tempos para coordenar as funções de proteção em diferentes barras da ordem aí de centenas de milissegundos. E isso também significa que a proteção é rápida. Então, a quantificação da velocidade de atuação tem a ver com o impacto que a demora de atuação do sistema de proteção tem na qualidade ou nos equipamentos do sistema elétrico que se encontram submetidos a esse fenômeno, a esse defeito. Tá? Então, velocidade de atuação significa atuar de forma rápida. O quão rápida depende da severidade do evento e aonde ele ocorreu. Quando se fala em confiabilidade, é um outro critério importante, né? Quer dizer, respondam para mim no chat ali o que é um sistema de proteção confiável, se possível. Vamos lá, pessoal. Ok, Danilo. Funciona quando é requisitado, ou seja, tem um curto-circuito, ele precisa desligar o equipamento. Sistema que isola a falha rapidamente. Aquele que produz o menor número de interrupções. Gostei dessas definições. Então, conflitantes. Vamos lá, o que mais? Maior certeza que ele irá funcionar. Tem boa seletividade. Tem vários conceitos que são que definem de forma interessante, isola a menor parte do circuito no menor tempo. Isso é um critério de confiabilidade. Dos três elementos de qualidade que eu falei, Felipe, 2 estão aí. O terceiro é a confiabilidade. Então, tem que ser rápido e minimizar ao máximo a área desenergizada. Além disso, tem que ser confiável. Vamos lá. Ó, o Everett escreveu uma coisa interessante. Atua quando é esperado e não atua quando não é esperado. Exatamente isso que você falou, Everett, exatamente. Tá? Mas, o que você falou, essa frase, ó, vou até copiar e colar aqui, ó. Vou colocar aqui no open board aqui. Gostei desse jeito que eu faço aqui. Então, tem que ser rápido, né? Então, esse é a atuação, tá? Então, ele tem um aspecto aqui quantitativo e um aspecto qualitativo. Então, que significa ser rápido. E o qualitativo, que é o quão ele é rápido. Depois eu faço um resumo disso que eu estou escrevendo. Depois eu falei de confiabilidade. Aí eu quero pegar a frase do Ebert aqui. O Ebert diz o seguinte. Se eu copiar do chat, senão vem com essa bagunça. Atua quando esperado e não atua quando não é desejado. Atua quando esperado. Não atua quando não é desejado. Aí eu quero pegar mais 2 frases que eu vi. Vou pegar aqui a frase do Felipe, que está aqui. Então, detecta corretamente a necessidade de atuação. Então, vamos escrever essa frase aqui. Detecta corretamente a necessidade de atuação. Esse aqui é um aspecto importante. E tem uma frase que eu queria colocar da Janaína aqui.
essa daqui, vamos colocar da Joaína, que é menor número de interrupções. Interessante. Essa primeira frase aqui, eu ligo com que parte da frase do Vebert aqui? Vamos lá, pessoal. Vamos interagir um pouco mais aí, vai, senão fica muito chato aqui, fica falando Parte sozinho. de confiabilidade, professor. Oi? Na minha opinião, na parte de confiabilidade. Não, tudo bem. Essas duas frases são confiabilidade. Rapidez, já definimos. Vamos pensar no que eu estou falando aqui. O Weber falou isso aqui, certo? Na confiabilidade, essa frase aqui, com qual parte desta frase aqui do Weber ela encaixa? Com a parte azul ou com a parte amarela aqui? Nossa, para mim, Acho que nas duas, né? Azul, né? Atua quando esperado? são nas duas, professor. Eu ia na azul aí, professor. Não? Mas acho que o professor perguntar é porque tem uma pegadinha, né? Não faça pegadinha. Vamos ver se você tem. Eu acho que é na amarela. Olha, vamos lá. Nas duas, professor, porque se ele só vai atuar quando é necessário e quando não é necessário também é detectar corretamente a necessidade de atuação, né? Tá bom, Felipe. É o Felipe, né? Só o azul, só, né, pessoal? Porque Isso, Felipe. Você só espera intervenção no sistema elétrico quando é realmente necessário. Você não pode ter nenhuma atuação em falta que pode prejudicar a operação da sua planta. Você só precisa Márcio, de um não ouvi nada, sistema você falou confiável. bem baixo. O Márcio está falando agora? Está um pouco baixo, Márcio. Mas o Márcio falou justamente de, vamos minimizar a interrupção, não sei o quê. Aí eu vou perguntar... Só para o detecta corretamente, acho que conecta com as duas cores, né? O menor número de interrupções seria com o amarelo, eu acho. Eu concordo com o Felipe. Vamos lá. Eu discordo, mas eu vou explicar por quê já. Acho que, na minha opinião, não detecta corretamente, é com azul também. Só com azul. Então vamos lá, pessoal. Onde eu quero chegar com essa discussão toda aqui? Vamos lá. Eu tenho um sistema de proteção. Eu vou dar um cenário aqui para vocês. Talvez no cenário fique mais fácil. Aqui eu vou fazer um cenário bem simples. Aqui eu tenho o quadro de entrada de baixa tensão aqui da sua casa. Tá? Vou desenhar aqui com a outra ferramenta. Isso aqui é o quadro de entrada. Vou chamar de quadro de medição. Tudo bem? Acho que todos vocês, alguma vez na vida, já foram olhar o quadro de medição. Aí sai do quadro de medição, chega na parede que fica atrás da porta da cozinha da casa de vocês. Normalmente, todo mundo fala quadro ali, porque a porta da cozinha fica sempre aberta. Aí você não fica olhando aquele negócio feio na cozinha. E aí saem os circuitos que vão alimentar a casa de vocês, não é isso? Aí eu tenho um disjuntor aqui no quadro de medição. Vou dizer um quadradinho aqui que é o meu disjuntor, certo? E eu tenho um quadradinho em cada quadro, aliás, em cada circuito de distribuição no quadro de distribuição. Esse aqui é o meu quadro de distribuição, certo? Ok. Aí eu tenho um defeito aqui. Certo? Quem é que deve atuar? Vamos dar nome aos disjuntores aqui. Esse aqui é o disjuntor X,
esse aqui é o disjuntor A, esse aqui é o B, esse aqui é o C. Então, tive uma falta nesse ponto vermelho aqui, vou escrever falta. Quem é o disjuntor que deve atuar? Apenas o disjuntor A, né? Beleza. O disjuntor A deve atuar, certo? O disjuntor X, ele percebe que existe a necessidade de atuação? Ele pode até partir a proteção, mas ele não deve abrir. Ele deve abrir se falhar, né? Ele detecta que existe necessidade de atuação, certo? Certo. Atuar ou não depende de um problema. Concorda comigo? Não, beleza, concordo. Tá bom, beleza. Qual que é o problema que acontece quando o X, ao detectar que existe a necessidade de atuação, ele atua? Qual o problema que aconteceu? Quando a falha A não atua. Quando A não atua, exato. Quando A não atua, certo? Ou seja, se o A não atuar para esta falta, o X deve atuar para que o sistema de proteção atue corretamente, certo? Ou seja, se o A não atuar quando ele deveria atuar, significa que ele não atuou quando era esperado que ele atuasse, certo? Tudo bem? Certo. Concorda com o azul aqui? Pode repetir aí, professor? Perdão, não acompanho. Se o A não atuar quando eu espero que ele deveria ter atuado, significa que eu falhei o azul aqui, concorda? Ok. Beleza? Correto. Vamos lá. Se o A não atuar e o X atuar, o sistema de proteção eliminou o defeito, tá? Vamos lá. Para o mesmo fenômeno, se houve a falta no A e por alguma razão, uma falta aqui vermelha, o X atua e não é um defeito no A, o sistema de proteção atuou corretamente, certo? Mas ele não minimizou a área desenergizada, mas ele atuou eliminando o defeito. Tudo bem? E você espera que o sistema de proteção atue eliminando o defeito. Obviamente, você espera que ele atue eliminando a menor área possível, né? Mas ele eliminou o defeito, tá? Existe um outro problema se o X atuar antes do A. Mas, nesse exemplo que eu dei, houve a detecção correta da necessidade de atuação pelos dois. Só que houve uma falha que diz que ele deveria ter atuado quando esperado, mas ele não atuou. Agora, se por uma falta no vermelho o B atuar, o que significa isso? Atuou quando não era para atuar. Ele atuou quando não era para atuar. Ou seja, deu uma falha do tipo amarelo. Certo? Positivo. Então, você tem dois conceitos associados. E aí eu vou explicar por que eu marquei o marronzinho. A confiabilidade, você traduz em dois conceitos. Não tem como traduzir de forma diferente. Um conceito que é chamado de operação. Você precisa que o sistema opere quando solicitado. Mas ele deve operar de forma segura. Eu não gosto dos termos em português porque eles não traduzem adequadamente esses conceitos. Tá? Quando você pega em inglês, isso daqui é chamado de dependability. Isso aqui é chamado de security. Tá? A gente costuma confundir confiabilidade com falha de operação reduzida. Não é. Para ter confiabilidade, você precisa ter baixas taxas de falha de operação e baixas taxas de falha de segurança. Aí eu vou fazer uma pergunta. Podem responder via chat ou podem abrir o microfone. Jonaína e Márcio, vocês trabalham com distribuição ou sistemas industriais radiais?
Não, eu trabalho com confiabilidade, mas não é relacionada à área elétrica. Não, tudo bem. E o seu mestrado é no quê? Ainda não está definido. Aceito sugestões. Com quem você está fazendo o seu mestrado? Você não tem nem professor ainda? Tenho sim. É com o Pellini. Ah, tem com o Pellini? Tá bom, beleza. Vou dar uma bronca nele que ele já ter explicado isso aqui. Mas tá bom. E o Márcio? Márcio, trabalha com o quê? Ô, professor, eu trabalho com projetos. Eu sempre trabalhei na área de projetos elétricos industriais e sempre fiquei, no caso, projetando indústrias. Tá bom, beleza. Aí, eu vou... eu já vou explicar por que eu perguntei isso para vocês dois. Porque vocês dois se preocuparam com menor número de interrupções. Portanto, para vocês, uma falha de segurança é ruim. Muitos de vocês ficaram preocupados com operação, ou seja, uma falha de operação é ruim. E aí eu vou juntar, né, esses dois conceitos com distribuição e transmissão. Na transmissão, o sistema é interligado, né? Isso significa que, tipicamente, as correntes de curto-circuito podem ter valores mais elevados do que num sistema radial, porque você tem múltiplas fontes, múltiplos caminhos para conectar essas fontes às cargas, e, obviamente, múltiplos caminhos para conectar essas fontes ao curto-circuito, e, portanto, normalmente você tem caminhos de baixa impedância, né? Então, as correntes podem ser elevadas. Ao mesmo tempo, o sistema ele é malhado, ou seja, se você perder pequenas partes do sistema, ele continua funcionando de forma transparente para o consumidor, né? Já na distribuição, embora você possa ter curtos-circuitos com correntes não tão elevadas, porque os sistemas são radiais, e aí você tem o limite, no caso, se for uma indústria, um comércio, que compra energia na média, o limite, tipicamente, da corrente de curto é o transformador da estação transformadora, e na distribuição é o transformador da rede de distribuição, né? O que você tem ali é um sistema que tem correntes menores, proporcionalmente, quando você compara com o sistema interligado, né? Principalmente porque o sistema interligado está no nível de tensão mais alto, então a potência do circuito é muito maior. Se você desligar indevidamente, você vai produzir danos ao processo industrial, você vai correr o risco de, se você for a distribuidora, vai correr o risco de ter que pagar indenizações, né, aos seus consumidores que estão ligados à sua rede pelo desligamento indevido. Então, a falha de segurança parece mais relevante quando você trabalha em sistemas radiais, e a falha de operação parece mais relevante quando você trabalha no sistema interligado, né? Ou seja, não eliminar um defeito numa linha de transmissão da rede básica por 200, 300 milissegundos significa colocar em risco a estabilidade do sistema, né? Não eliminar o defeito numa rede de distribuição por 200, 300 milissegundos talvez produza dano em algum equipamento, mas o custo desse equipamento não é tão elevado assim quando comparado com os equipamentos do sistema interligado, né? Então, preocupação da transmissão, nem pensar em pagar PV da proteção à torre indevidamente. Não, verdade, Marcos, tem isso também. Mas uma falha de operação, do ponto de vista do sistema, ela é mais perigosa, né? Então, você tolera um pouco mais a falha de segurança do que a falha de operação. Na distribuição, você tolera um pouco mais a falha de operação e menos a falha de segurança, tá? Não dá para você aumentar ou, né, diminuir a taxa de falha de operação e diminuir a taxa de falha de segurança simultaneamente. Isso é impossível, inclusive impossível matematicamente, já vou mostrar para vocês, tá? Então, além da rapidez de atuação, da confiabilidade, que se traduz em dependability security, né, ou falhas de operação e falhas de segurança, eu vou voltar nisso mais para frente, eu estou fazendo só uma análise. A última questão é minimizar ao máximo a área desenergizada, ou seja, o equipamento deve, né, o sistema de proteção deve detectar
precisamente o equipamento que está defeituoso e remover o equipamento defeituoso do sistema para impedir que esse dano produza danos secundários decorrentes da sua persistência, né? Manutenção de curto-circuito por muito tempo, produz aquecimento em condutor, forças mecânicas em barramento, enrolamento de transformador, aquecimento abrupto de óleo isolante, tem uma série de outros fenômenos que são decorrentes de altas correntes, que quando não eliminados rapidamente podem produzir danos ainda maiores. Tá? Então eu queria vou colocar um resumo de cada um deles, tá? Isso aqui foi só um brainstorm a respeito de tudo isso daqui. Não sei se eu coloco um resumo de velocidade e seletividade, depois eu vou ter que falar de produção primária, retaguarda. Bom, deixa eu começar a falar um pouquinho, que já são 3h30, né? Bom, me dá uns 10 minutinhos aí para falar um pouco sobre a questão da velocidade de atuação de confiabilidade, e depois eu deixo para a segunda parte da aula a questão da seletividade, que é um pouquinho mais longa. Tá? Então, vamos falar sobre velocidade. Então, a velocidade garante redução de danos aos equipamentos, demais equipamentos no entorno, podem ser produzidos por estresse térmico e mecânico, resultante das altas correntes de falta. Além disso, os sistemas interligados reduz a possibilidade de perda de estabilidade entre regiões de sistemas interligados. Professor, assim, não sei se vai acrescentar ou não, se não, nem precisa perder tempo com isso, mas eu enxergo, então, que os problemas de proteção, eles sempre são, na sua raiz, gerados por um problema de parametrização, certo? Quer dizer, a pessoa humana que estava planejando o sistema, às vezes cometeu um erro. Ele não ocorre por... eu não sei dizer assim, não eu entendo que é sempre o planejador do sistema de proteção que pode ter cometido um erro. Sim, sim. No projeto. Tá? No projeto você pode errar a seleção dos transformadores de instrumentação, você pode errar na parametrização, você pode errar no cálculo do curto-circuito, você pode... tem outras falhas, né? Por exemplo, você pode... se for um equipamento... Vocês estão me ouvindo, gente? Professor, acho que caiu. Acho que o professor caiu. Eu te escuto aqui, Vinícius. Acho que o professor caiu. Também não escuto o professor.
Acho que deve ter caído mesmo. Vixe, acho que a pergunta que eu fiz derrubou o professor, mano. Aí, professor voltou. A proteção do professor tripou a proteção. Estão me ouvindo, pessoal? Agora estamos te ouvindo, professor. Alô, pessoal, estão me ouvindo? Agora sim, professor. Eu preciso ligar o som aqui do meu celular, senão eu não ouço vocês. Estão me ouvindo, né, pessoal? Ok. Seguinte, já que eu estou usando as premissas de proteção, meu micro, que era a proteção primária, pifou, eu estou na proteção retaguarda aqui no meu celular, então aguardo uns minutinhos para reiniciar o computador. O bichinho está meio lento aqui. Isso acontece quando o Google resolve fazer algum update sem me pedir autorização, e ele começa a fazer update no meio do Google Meet, e aí simplesmente meu micro fica xarope e perde. Estão me ouvindo ainda, né? Então, deixa eu te responder. Você tem erro de projeto nos ajustes da proteção, erro de cálculo de curto-circuito, você tem erro no dimensionamento dos transformadores de instrumentação, você tem problemas na manutenção da proteção, você tem avaliação indevida da periodicidade do recálculo dos ajustes, né, porque o sistema elétrico evolui, então você precisa, em um determinado momento, refazer os ajustes para ver se tem alguma coisa adicional aí alguma coisa para modificar na proteção. É tudo isso, tá, gente? Tudo bem? Me ouviram? Ouviram a resposta? Ouvimos, senhor. Tá, essa pergunta ainda não deu... não produziu trip na minha proteção, tá, gente? Legal. Bom, vamos fazer uma coisa. Espera só um minuto, deixa eu ligar aqui o meu Google Meet, que aí eu ouço vocês melhor, porque agora pelo celular tá muito baixinho. Deixa eu ligar o meu Google Meet, vou parar de ouvir vocês por um instante, tá? Então, se eu não responder, é porque eu não estou ouvindo vocês. Senão acaba dando eco aí no microfone. Espera aí. Então, estou entrando aí, gente. Oi, pessoal, estão me ouvindo agora? Sim. Alto e claro, professor. Vamos lá, deixa eu abrir meu open board de novo aqui.
Tá bem que eu instalei um HD de estado sólido no meu micro, que aí pelo menos ele boota rápido. Não leva tanto tempo assim, mas ele tá meio lento ainda. Viu? Pessoal, enquanto você abre aí, eu não sei se eu entendi bem o conceito. É o Leandro falando. Ok, Leandro. No caso, uma falha de operação, ela pode causar, consequentemente, uma falha de segurança também. Sim ou não? Uma falha de segurança, depois uma falha de operação. São fenômenos que não estão relacionados. Uma falha de operação, quer dizer, uma falha de segurança, depois uma falha de operação, é isso que você falou? Não, na verdade, uma falha de operação, sei lá, o disjuntor abriu. Tá, vamos lá, vamos voltar naquele desenho lá. Pera, deixa eu apresentar minha tela, a gente fala em cima daquilo lá. Pera. Vamos pensar em cima daquele desenho que eu acho melhor. Quer dizer, você está falando que se o A não atuar, deu uma falha de operação, ele pode produzir a abertura do B ou do C aqui? A gente ainda não vê sua tela, tá, professor? Agora acho que está aparecendo. Está aparecendo? Pronto, tá. agora. Então, quer dizer, você está falando que pode ser uma falha no A produzir o B e C. Cuidado com o seguinte, tá? O que você precisa pensar é sobre a proteção. O sistema de proteção ele é composto de funções de proteção, né? Então, quando você fala de falha de operação e falha de segurança, são desligamentos ocasionados por funções de proteção. São desligamentos indevidos. Então, vamos pensar nesse caso aqui, tá? Então, você tem um curto-circuito num sistema radial que pode produzir, no máximo, uma subtensão na barra do quadro de distribuição. Se você tiver uma função de proteção de subtensão associada a esse quadro, essa função de proteção vai atuar. Ou seja, se é um curto-circuito no ponto vermelho, o que deveria atuar é a proteção de sobrecorrente. Houve uma falha nessa proteção, ou seja, essa proteção não operou, e aí uma proteção de subtensão na barra atuou. Tá? Só que aí a proteção de subtensão está associada à barra. Isso não é uma falha de segurança da proteção de subtensão. Pode ser, inclusive, uma proteção de retaguarda da proteção de sobrecorrente da fase A. Você entendeu? Sim. Vamos pensar no sistema interligado, que aí a sobrecorrente pode aparecer. Então, no sistema radial, o exemplo que eu dei, vamos para o sistema interligado aqui. Tá? Sistema interligado, vamos imaginar a linha de circuito duplo. Talvez seja mais fácil pensar em linha de circuito duplo. Então, eu tenho um terminal da linha aqui, outro terminal da linha aqui. Eu tenho a linha do circuito 1 aqui, a linha do circuito 2 aqui, e aí eu tenho os 4 relés. Um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. E aí eu tenho potência sendo injetada do lado de cá e potência sendo injetada do lado de cá. Se eu tiver um curto-circuito vermelho aqui, eu tive falha de operação, vamos chamar de A, B, C e D. Se eu tenho falha de operação A, quem é que deve atuar para eliminar o defeito, supondo que B atuou? Quem é que deve atuar aqui? C. O C, né? Não só C, né? Então, calma lá. Vamos lá. B não, B atuou, normal. Eu tenho injeção de potência que vem do lado de cá. Se for uma linha, olha só, cuidado, hein? Vamos pensar numa linha aqui, que acho que vou botar uma outra linha do lado de cá, senão vai ficar complexo para vocês aí. Quem falhou? Vamos imaginar do lado direito, eu só tenho... Quem falhou foi o A, então por isso que eu estou olhando para o lado esquerdo do A aqui.
Ah, tá. É que isso aqui vai entrar em seletividade, tá? Então, imagina que eu tenho uma linha aqui. Isso aqui vai entrar um pouco em seletividade, pessoal, eu vou falar conceito de seletividade inclui zona de proteção e tal. Talvez fique um pouco confuso aqui agora, mas eu tenho uma outra linha aqui. Enquanto eu gravo, ele bagunça tudo que eu estou escrevendo. Aqui e outro aqui. Proteção primária, se for falha de disjuntor, a proteção primária duplicada limpa a barra. Abre tudo isso aqui. Ó. Se você tiver falha de disjuntor. Se for falha na função de proteção, você vai ter uma outra função de proteção que atua no mesmo disjuntor A. Tá? Se ainda assim falhar, vai ser esse cara aqui que vai abrir, ó, eliminando uma parte maior do seu sistema. Tá? Você vai eliminar tudo isso daqui. Ó, e mais essa linha aqui. Tudo bem, pessoal? Então, você tem a primária duplicada que atua no mesmo disjuntor. Esquema de falha de disjuntor acaba limpando a barra. E a retaguarda que está em outra subestação. Porque aí você elimina um trecho maior ainda do sistema. Né? Tudo bem, pessoal? Aí, nesse contexto, falhou o A, o que pode produzir falha de segurança aqui? Eu não sei. Sabe o que é uma falha de segurança aqui para mim? Atual C. É a atual C. Quer dizer, tem um problema, ou C ou D, ou os dois. Quer dizer, o D enxerga essa falta aqui porque está olhando para frente aqui. E o C enxerga essa falta aqui. Então, se a falta estiver mais próxima do A, o D pode atuar porque pode estar perto, dependendo do tipo de proteção. Tá? Isso aqui envolve uma série de conceitos que eu não dei ainda para vocês. Seria ou C ou D atuar. Isso seria uma falha de segurança. Tá? O correto seria a atuação do A, desse relé e do C, se você perder o A e a pressão primária não conseguir também atuar em cima do relé. Desculpa, do disjuntor. Aí é uma falha do disjuntor, aqui do equipamento que faz a abertura, o seccionamento da linha, né? Que faz parte do sistema de proteção. Tudo bem, pessoal? Ok, pessoal, entendi o conceito. Bom, deixa eu... Que horas são agora? São 15 para as 4. Vamos voltar às 4 horas aqui, que aí eu falo sobre a questão da falha de segurança e falha de operação, para mostrar para vocês o que acontece quando você diminui a taxa de falha de operação, o que acontece com a falha de segurança e vice-versa, que é um conceito importante para a proteção, tá? E depois a gente passa para os conceitos de seletividade. Tudo bem? Então eu vou parar de gravar aqui. Eu vou descobrir o que está acontecendo com o meu micro aqui, que está lento ainda, está bastante lento.